trazendo sempre pessoas aqui escolhidas a dedo. Romano, deixa eu te fazer então uma pergunta, já que você me permitiu, como eu falei, eu prefiro que você vá respondendo e eu vou acompanhando no que for viável aqui, já que esse tema que a gente trouxe hoje, ansiedade, eu queria que você trouxesse um pouco dessas pessoas que, de uma certa maneira, elas se caracterizam ansiosas. As pessoas que elas simplesmente se identificam com aquela bandeirinha de serem ansiosas e, na verdade, você sabe muito bem que a gente não é o nosso comportamento. O nosso comportamento é simplesmente uma consequência de algo maior numa hierarquia na nossa mente interna que faz a gente se comportar. Então, por que uma pessoa que, mesmo que se agonie com a ansiedade, ela continua vivendo aquele ciclo diariamente, ela muitas vezes não consegue dormir? Ela chega à noite, ela está pensando no negócio do outro dia, porque ela está tão focada naquilo, ela começa a se questionar se ela tem que diminuir. Como é que é isso? Como que realmente uma pessoa pode lidar com uma vida hoje tão agitada e ter paz? Muito boa pergunta. Vamos falar aqui e eu vou fazer um passo a passo aqui de alguns pontos. Um ponto importante, que esse ponto, ele não é tão esclarecido para a maioria das pessoas, o que eu vou falar aqui agora. Até é muito divulgado a ideia de ansiedade tem que ser zerada. Só que a realidade, isso é interessante também entender, que a ansiedade é uma coisa que nos mantém vivos. A questão é a dose. Se eu estou, por exemplo, se uma pessoa tem uma festa de aniversário para ir, ele está animado com aquela festa, ele está ansioso pela festa. E tudo bem. Agora, quando aquilo começa a paralisar, aquilo começa a incomodar, aquilo não deixa ele evoluir, opa, aí sinal de alerta. E os transtornos de ansiedade têm que ser diferenciados. E hoje em dia está muito comum. Todo mundo sai falando, nossa, eu sou muito ansioso, eu tenho muita ansiedade. Já virou como se fosse sempre algo negativo o tempo todo. Mas aqui, falando historicamente, por exemplo, imagina que tivesse um leão atrás de você na pré-história, você tinha que ser ansioso para fugir daquele leão. Você tinha que, naquele momento, ativar o seu sistema simpático para poder sobreviver. Então, isso foi um mecanismo de defesa que nos fez evoluir. Agora, o que acontece? Hoje em dia, o novo leão, às vezes é uma prova que a pessoa tem que fazer. Hoje, o novo leão, às vezes é uma questão do relacionamento. Às vezes, alguma coisa que aconteceu no trabalho. Então, o leão não é mais algo só físico que está atrás de você com dentes afiados. Hoje, esse leão que eu estou querendo dizer, esses perigos, que são criados pela nossa mente, que disparam também o sistema parasimpático, estão no nosso cotidiano. E ali, entendendo como o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, se o perigo é potencial, pode acontecer o transtorno de ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que sem perceber parece que, nossa, que do nada, o meu coração começa a acelerar, minha mão começa a suar, eu começo a perder o controle. Eu queria estar no controle, mas eu sinto que eu estou perdendo o controle, minha respiração fica ofegante. Isso é um transtorno de ansiedade, por exemplo. Eu vou explicar algumas técnicas bem interessantes, até estratégias para lidar melhor com o ataque de ansiedade. Quem aqui, em algum momento da vida, já sentiu aquele chamado ataque de ansiedade? E aqui, até é importante entender isso, pessoal. O ataque de ansiedade é diferente da síndrome de ansiedade. Por exemplo, se uma pessoa tem um ataque isolado, não necessariamente ela tem um transtorno de ansiedade. Isso é interessante. Porque às vezes pensa assim, nossa, eu tive um ataque de ansiedade, eu tenho algum tipo de transtorno. Opa, não necessariamente. O transtorno é quando isso acontece recorrentemente. E tem algumas características diferentes. Por exemplo, você pode pegar a agorafobia, que é o medo de sentir medo. Tem outros tipos que são, por exemplo, as fobias mesmo. Quando eu tenho algo específico, que eu tenho um ataque de ansiedade, mas quando eu estou num lugar alto, por exemplo, ou quando eu vou falar em público, ou com alguma coisa específica. Ou, por exemplo, a fobia social e assim por diante. Então, de acordo com pontos específicos, podem ter tipos de pessoas que vão ter gatilhos que vão despertar o ataque de ansiedade na pessoa. E aqui, falando algumas estratégias interessantes. Deixa eu só trazer uma situação só por fora, então, para trazer dentro dessa sua analogia, Romani, uma estrutura que eu acho que é interessante, eu queria ver até o seu ponto de vista. Ou seja, na verdade, como toda sensação que nosso corpo ele manifesta, ela sempre tem o que a gente chama de intenção positiva por trás. Então, a mesma ansiedade que é quando você está aí para encontrar aquela pessoa que você está apaixonado,
aquela ansiedade, aquele frio na barriga gostoso. A ansiedade quase sempre é um alerta de algo que você está dando muita importância dentro de você. Ou seja algo positivo, ou seja algo que está te preocupando, como aquela prova. Então, se você não está tendo uma estratégia mental para que você agradeça por esse impulso, para que desse impulso você possa racionalmente manifestar estratégias que vão fazer você dar a devida importância àquele evento, você vai manifestar ainda assim essa sensação. E não queira controlar o que vai além da sua ingerência. Porque a prova você vai ter que ir lá e fazer. Não adianta você querer ficar preocupado, será que vai cair o que eu estudei? O que você pode controlar, você pode controlar. Entenda muitas vezes a ansiedade como uma dor que você não quer sentir. Eu treino bastante, é ruim quando o meu ombro dói, mas graças a Deus ele dói porque ele me previne de ter uma lesão muito mais grave do que isso. Então começa a conversar e sentir o seu corpo como um amigo. Até mesmo aquela vergonha, timidez, como qualquer outro. A gente está focado na ansiedade, toda sensação ela tem uma intenção positiva por trás. Pega esse REC e você vai lidar muito mais com as suas emoções de uma forma inteligente a partir de agora. Muito obrigado por compartilhar, Diego. Que todo sentimento, toda emoção tem algo positivo por trás. Entender o que está acontecendo. A ansiedade não necessariamente é algo ruim. A ansiedade é um sentimento. E agora, como eu vou lidar com esse sentimento? E, por exemplo, o que nós falamos aqui, a pessoa pode estar ansiosa por algo positivo, assim como por algo negativo. Então, os transtornos de ansiedade aparecem geralmente quando a pessoa começa a ficar ansiosa, somatizando algo com a percepção negativa sobre o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. A ansiedade tem muito a ver com excesso de futuro. Quando a gente pensa em ansiedade, eu estou pensando no futuro e pensando no futuro sobre imaginação do que pode acontecer. Então, se eu estou ansioso, imaginando que algo bom vai acontecer e isso está me animando, isso aí está sendo algo bom para mim. Agora, se isso começa a me prejudicar, eu começo a pensar, nossa, se aquilo não acontecer, e se der errado, e se não for bem assim, opa, sinal de alerta. Então, por exemplo, a depressão, ela tem mais a ver quando eu fico remoendo sentimentos do passado e geralmente uma pessoa que fica com muitos anos em ansiedade, com muitas crises de ansiedade, pode ser que desenvolve algum tipo de transtorno depressivo também. Isso é interessante de pensar. Por quê? Porque se eu fico muito tempo com a perspectiva do que pode acontecer na minha vida como sendo algo não positivo, de repente, se eu fico assim durante algum tempo, opa, eu vou lembrar do meu passado, eu vou lembrar de memórias que não foram tão legais assim, ou eu perdi um tempo da minha vida pensando só no meu futuro. Agora, esse pensar no futuro é importante ter planejamento. Só que é importante também entender que a vida acontece agora. O seu futuro é feito de vários presentes. Então não adianta só ficar vivendo no futuro. O que está acontecendo agora, nesse momento, por exemplo, essa live aqui. Quando a live está acontecendo e eu consigo me focar nessa live aqui, eu desenvolvo o meu senso de presença. Só que é normal, tá acontecendo um monte de coisas ao redor. A ansiedade serve para te proteger, serve para te alertar até dos perigos. Por exemplo, se agora fizesse um barulho ali, explodisse alguma coisa, eu ia precisar talvez lidar com aquilo. E eu preciso pegar as minhas referências do passado para criar essas referências do futuro. E agora, Romani, como lidar então com esses sentimentos de ansiedade? Para lidar com o sentimento de ansiedade, primeiro ponto, entender que ele não é ruim. Entender que o sentimento de ansiedade ele está ali para te ajudar. O sentimento de ansiedade, ele serve para te ajudar a ganhar o controle. A questão é, quando isso está me prejudicando? Quando eu estou imaginando que a prova é o leão? Ou quando eu estou imaginando que alguma coisa do meu trabalho vai me atrapalhar e começa a perder o controle? Por exemplo, teve uma galera que falou aqui, ó, eu já senti algum tipo de ataque de pânico.